E se eu dissesse a vocês que a principal batalha pela colheita do próximo ano não começa na primavera, mas agora mesmo, sob o céu cinzento de outono, muitos acham que, com a última maçã colhida, a temporada está encerrada, mas são precisamente os erros cometidos nas últimas semanas quentes que podem custar-lhes metade das suas futuras flores e vegetais. Hoje, apresentamos a vocês um checklist completo, 12 das tarefas mais importantes no jardim antes da primeira neve. Vamos abordar cada ponto e eu prometo, vocês aprenderão pelo menos um segredo que vai salvar as suas plantas ou a sua carteira. Muitos encaram o trabalho de outono no jardim como uma simples limpeza pós-festa, mas na verdade é mais uma preparação do palco para a grande estreia do próximo ano. Cada passo que vocês dão agora é o alicerce para a saúde, beleza e abundância do seu futuro jardim. É um diálogo silencioso, mas incrivelmente importante com a natureza, no qual vocês a ajudam a preparar-se para o sono de inverno, para que, na primavera, ela acorde cheia de vigor. Bem, por onde começar a nossa grande preparação de outono? Claro, pela parte mais prazerosa, a colheita dos últimos presentes da estação que se despede. Não se apresse em guardar cestos e baldes. A sua horta ainda guarda muitas surpresas. É como uma missão final, onde os tesouros mais valiosos estão escondidos com mais cuidado. Percorra o seu terreno com um olhar atento. Talvez debaixo de uma folha larga se esconda uma abobrinha tardia. Ou, no topo da macieira, aquela maçã, a mais vermelha de todas, espera por você. Não se esqueça de verificar os vegetais de raiz. Cenouras, beterrabas, pastinacas. É no outono que eles acumulam o máximo de açúcares e ficam mais saborosos. Repolho tardio, abóboras que amadureceram ao sol. Tudo isso deve ser colhido antes das primeiras geadas severas. Até mesmo ervas como salsa ou alecrim ainda podem presenteá-lo com seu aroma fresco. Não deixe nada nos canteiros. Cada fruto esquecido é um banquete em potencial para pragas e um foco de doenças para o próximo ano. Portanto, a nossa primeira tarefa não é apenas a colheita. É um ato de cuidado com o futuro do jardim. Levamos tudo o que é valioso para nós e não deixamos uma única chance para os inimigos. Examine cada arbusto, cada galho. Você se surpreenderá com o quanto ainda pode ser encontrado. Este toque final não só reabastecerá suas reservas, mas também será o primeiro passo importante para um jardim saudável na próxima estação. Vocês trouxeram as cestas cheias para casa. Parece que o trabalho está feito. Longe disso. Agora chega o momento mais crucial, que vai determinar a durabilidade dos seus mantimentos. É a triagem rigorosa. Acreditem, isso é ainda mais importante do que a própria colheita. Imaginem uma única batata com requeima num saco de batatas selecionadas. Em poucos meses, ela vai contaminar todas as suas vizinhas, e vocês correm o risco de perder tudo. Por isso, antes de guardar qualquer coisa, submetam cada fruta e tubérculo a um exame minucioso. Procurem por quaisquer manchas suspeitas, amassados, cortes ou vestígios de pragas. Tudo o que tiver o menor defeito deve ser separado. Esses produtos, fora do padrão, podem e devem ser processados imediatamente. Façam suco, purê, refogado para sopa com eles, ou simplesmente consumam no jantar. Já para o armazenamento de longa duração, enviem apenas os exemplares que estejam perfeitamente saudáveis, firmes e intactos. Este procedimento simples é o melhor seguro para a sua despensa de inverno. Agora que nossos depósitos estão cheios e a colheita organizada, é hora de dar uma olhada no próprio jardim. Ele parece um pouco cansado e desarrumado depois de um verão tão agitado, não é mesmo? E é justamente aqui que muitos cometem um grande erro pensando: eu limpo na primavera. Mas essa abordagem está errada. Agora, passamos para uma das etapas mais cruciais, a grande limpeza de outono. E entenda bem, isso não é apenas uma arrumação para deixar o ambiente bonito. É uma verdadeira operação de saneamento. Pense no seu jardim como um organismo vivo
que precisa ser preparado para um longo sono. Cada folha doente que caiu, cada fruta podre esquecida debaixo de um arbusto, isso não é apenas lixo. É o hotel de inverno perfeito para esporos de fungos e larvas de pragas. Eles se acomodarão confortavelmente lá para o inverno, prontos para, na primavera, com força total, atacar suas plantas jovens. Por isso, pegue seu ancinho e percorra todo o terreno. Recolha os frutos caídos debaixo das árvores, rastele as folhas, especialmente se elas apresentavam sinais de doenças como sarna ou oídio. E, essencial, uma capina final. É agora, no outono, que as raízes das ervas daninhas perenes estão enfraquecidas, tornando muito mais fácil removê-las de uma vez por todas. Esta limpeza não é uma rotina, mas sim o seu golpe estratégico contra futuros problemas. E agora, chegamos ao ponto crucial da nossa limpeza do jardim, aquele que muitos simplesmente cortam e abandonam no canteiro. Estou a falar dos restos vegetais, as hastes secas de tomate e batata, os pés de pepino e abobrinha, os caules murchos de flores anuais. Para vocês, isso talvez seja apenas lixo, mas para a requeima, o oídio, a cladosporiose e dezenas de pragas, é um hotel de 5 estrelas com regime tudo incluído para todo o inverno. Ao deixá-los na horta, estão, na verdade, a plantar uma bomba relógio. Assim que o primeiro calor da primavera chegar, todo este exército de doenças e pragas vai despertar e, com apetite, atirar-se às vossas plantas jovens e ainda frágeis. É por isso que não vale a pena ter preguiça. Sem dó nem piedade, arranquem, cortem e removam dos canteiros absolutamente tudo o que produziu nesta estação. Cada pedacinho que fica é um risco. E então, quando se deparam com uma montanha inteira destes restos, surge a pergunta lógica: o que fazer com eles? Na pilha de compostagem, talvez, para que nada se perca. Mas é aqui que vos espera uma grande surpresa. Todo o lixo verde vai para a compostagem? Nada disso. Aqui reside um dos mitos mais populares e perigosos da jardinagem. A regra de ouro para o outono é: só se devem colocar na pilha de compostagem restos vegetais absolutamente saudáveis. Ramos de tomate ou batata afetados pela requeima, folhas de pepino com oídio ou galhos de macieira com sarna. Tudo isso é estritamente proibido de compostar. O facto é que numa pilha de compostagem caseira, a temperatura raramente atinge os 60 ou 70 graus Celsius, que são necessários para destruir os esporos de fungos e outros patógenos. Como resultado, em vez de um fertilizante nutritivo, você acaba por criar, com as suas próprias mãos, uma verdadeira bomba bacteriológica. Na primavera, ao espalhar esse composto pelos canteiros, você estará a infectar, por si mesmo, toda a sua horta. Então, o que fazer com as plantas doentes? Existem duas opções seguras. A primeira e mais eficaz é queimar. O fogo garante a destruição de qualquer agente patogênico. Se for proibido fazer fogueiras no local, a segunda opção é embalar os restos doentes em sacos resistentes e removê-los do terreno como lixo doméstico. Já as ramas saudáveis de cenoura, os caules de girassol ou a relva cortada, esses, pode enviá-los para a compostagem sem receio. Este é o futuro ouro negro para os seus canteiros. Certo, já cuidamos da horta. Agora, vamos focar a nossa atenção nas que nos acompanham durante o longo inverno, as plantas perenes. São os guerreiros resilientes do nosso jardim. Mas até eles precisam da nossa ajuda para superar o inverno rigoroso e receber a primavera em todo o seu esplendor. Flores, gramíneas ornamentais, arbustos, todos exigem um cuidado especial e uma abordagem personalizada. Imagine que os está preparando para uma longa viagem. É como arrumar a bagagem e garantir que tenham a energia necessária para o percurso. Os cuidados de outono para as plantas perenes consistem exatamente nessa preparação. Se ignorarmos essa etapa, corremos o risco de, na primavera, encontrar apenas restos murchos e sem vida,
em vez de arbustos exuberantes. O que afinal faz parte dessa preparação? Em primeiro lugar, a poda correta. Depois, para as espécies mais delicadas, a criação de um abrigo de inverno seguro e eficaz. E claro, a adubação com fertilizantes de outono específicos, que vão fortalecer o sistema radicular sem estimular um crescimento desnecessário antes das primeiras geadas. Cada espécie de planta tem suas próprias particularidades e preferências, e a nossa missão é levar todas em conta. Então, vamos começar pelo primeiro e mais importante passo, a poda. Jakbiet, nhung kuvutko dong chainhe, gan kats kong san wok hoak nhung noi kong guon, tukan jok suong, nhu gan kudanku, cho, sela diem nong, jo sao hoang he, jenba met la lituong, kach kau luk, kau jai, huach kau lang se jeu hiu kwa, moa kau ka chep truyen tong nhu botengo, kam gao, kwai lang tron voi huong liu tu, nien serat hapdan. Jung quen tu moa giun, tronjo, huak ngon got lokchin. Hoi kien han va chuan bi mot moeksa tot jeduka va o. Voi niet jo nuok am va hananko muan helam juk nuok. Katre se tim kiem tukan tih kuk duoi jai. Noi tim kiem. Katre tuong songo jai. Trong hung vung nuok sau hon mot hut. Gan kats keja. Hang hok. Huak nung kuvutko nhiu bun. Gok kai muknat. Kuakong, ken muonko dong chai cham kung la noi li tuong. Kach kau lon ser hua kau jai voi moa tuoi se la lua shon hang jau. Moi giun, moi tep tuoi, dit vun, hua ganjong, vat lan hung nam sham tu, hut katre. Su dung chinang je giu moi ko jin duoi jai. Hoi joi tin hieu tu ka mot kach kien han. Kats ban tan men. Vaongai moi lam tang moi nam haing hin kong tram hai moi lam. Du bao toi tiet cho hu. Vuk ha noi va kach vung lan, kano Vietnam cho tain hiet cho hong, ki se dao jong trong hoang tu. He moi lam jo si jen, he moi chin jo se, ka am ap va de chiu cho viets kauka. Ap suat ki quien du kien se tuong joi on jin, kongko bien jong qua lon. Jieu nai tuong la motin hieu tocho su on jin qua han vika, gio se o mutsen hejen vua, huang moi kilomet moi gio, voi huang gio ko de tai joi, hongain hieu hu koncho viek ne moi. Jiem jang hu ila ka nang ko mua rao rai rats kangai va jem, voi tile bon moi lam fan tram vao ban gai va bai moi fan tram vao ban jem. Nhung kon mua nai ko de lam nuok juknhe. Kich tich ka san moi hoa jong man hon, jak biet la вау лук sang somva chieu той. Не бойтесь экспериментировать с глубиной и размером приманки. В октябре окунь предпочитает приманки чуть крупнее летних. Учитывая нестабильное давление, он будет склонен к локальным выходам, поэтому будьте внимательны к изменению рельефа дна. И, конечно же, не забудем про мирную рыбу. Лещ и плотва. В этот период становятся очень капризными. Искать их стоит на прирусловых бровках и свалах, они держатся у самого дна. Для ловли подойдут фидер или поплавочная удочка. В качестве насадок используйте мотыля, опарыша, а лучше их бутерброд. Друзья, прикормка просто обязательна, но помните, что осенняя прикормка должна иметь слабый животный аромат, а не сладкие летние запахи, которые могут отпугнуть рыбу. Важная хитрость. Насадка должна лежать на дне. Летом рыба может брать на падении, а сейчас нет. Плотва может быть активной на утренней заре до 10-11 часов, а затем снова после 2 часов дня, если день выдастся ясным. Теперь давайте к самой теоретической базе, что нам обещает небесная канцелярия и водная стихия в этот день. Погода. На 15 октября 2025 года в Центральной России ожидается облачная погода. Ночью и днем пройдет небольшой дождь, а ночью также возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов Цельсия, днем от +2 до +7 градусов Цельсия. Атмосферное давление будет нестабильным,
под влиянием циклона, что обычно не очень хорошо для клёва. Такое похолодание и нестабильное давление заставят рыбу искать глубину и укрытие. Температура воды. Тенденции таковы, что вода в водоемах Центральной России продолжает остывать. В середине октября средняя температура воды в реках, как, например, в Москве-реке, будет находиться в районе 8-9 градусов Цельсия, но к концу месяца опустится до 5-6 gradus. Bem, vamos começar pela poda. Esta é, provavelmente, a tarefa de outono mais crucial para a maioria das plantas perenes. Por que isso é necessário? O motivo é simples. A parte aérea da planta, aquela que nos presenteou com flores e alegria durante todo o verão, já cumpriu o seu ciclo ao chegar o outono. Ela começa a murchar e se torna um alvo fácil para podridões e doenças, especialmente quando coberta pela neve. Ao podá-la, não só organizamos o jardim, como também direcionamos toda a energia vital da planta para onde ela é mais crucial no inverno: as raízes. Pegue sua tesoura de poda bem afiada e mãos à obra. Peônias, phlox, íris, hostas, astilbes, hemerocallis, todas essas populares perenes se beneficiam de uma poda mais rente ao solo. Corte os caules bem rente ao chão, deixando pequenos tocos de 5 a 10 centímetros de altura. Isso ajudará, na primavera, a não perder o lugar onde a planta está e a evitar danificar os novos brotos que surgirão. Essa poda radical não é um ato de crueldade, mas sim uma demonstração de cuidado. Ela ajuda a planta a conservar energia, melhora a circulação do ar na base da planta e reduz significativamente o risco de doenças fúngicas. Mas e as plantas mais sensíveis do nosso jardim? Aquelas que temem as geadas mais rigorosas? Estamos a falar, claro, de rosas, hortênsias de folha grande, clematites e outras plantas que gostam de calor. Apenas podá-las não basta. Elas precisam ser cobertas corretamente. E é aqui que a pressa se torna a nossa maior inimiga. O erro mais comum é cobrir as plantas demasiado cedo, quando o tempo ainda está quente e úmido. Imagine que veste um casaco de inverno em outubro. Vai sentir calor, suar, e no final, pode acabar por apanhar uma constipação. O mesmo acontece com as plantas. Sob uma cobertura demasiado precoce, elas começam a abafar, a casca apodrece e desenvolvem-se doenças fúngicas. Uma planta assim corre mais o risco de morrer por abafamento do que propriamente pelo frio. Por isso, lembre-se da regra de ouro. Protegemos não do frio, mas sim da geada. Aguarde o início de pequenas geadas estáveis, quando a temperatura noturna descer para os 5, 7 graus negativos. Este leve endurecimento só fará bem às plantas. Só depois disso poderá construir um abrigo de inverno com ramos de coníferas, spunbond ou outros materiais de proteção. Paciência. Essa é a chave para uma invernada bem-sucedida das suas plantas favoritas. Agora, vamos olhar mais para cima, para o esqueleto do nosso jardim, para aquilo que lhe confere estrutura e volume durante todo o ano. Falo das árvores e dos arbustos. O outono é a altura ideal para lhes dedicar os nossos cuidados. No verão, com a folhagem densa e exuberante, muitos problemas estavam escondidos. Mas agora, com as folhas caídas, todas as falhas ficam à vista. É a nossa oportunidade de fazer uma inspeção geral e prepará-los para os desafios do inverno. Durante o inverno, árvores e arbustos enfrentam condições difíceis. O vento forte, a neve pesada e úmida, a chuva gelada, tudo isso impõe uma enorme pressão sobre os seus galhos. E se houver galhos fracos, doentes ou partidos na árvore, eles podem não aguentar e partir-se, causando feridas graves no tronco. Por isso, a manutenção outonal das árvores não é um capricho, mas sim uma necessidade. Inclui vários procedimentos importantes: a poda sanitária, a limpeza dos troncos e, claro, a famosa calagem. Cada um desses passos tem como objetivo ajudar os nossos grandes amigos a passar o inverno robustos e saudáveis e a acolher a primavera
preparados para um novo ciclo de crescimento e frutificação. Vamos detalhar cada etapa, uma a uma. Vamos começar pela poda de limpeza. Pense nisto como uma visita ao dentista para a sua árvore. Eliminamos tudo o que está doente para não comprometer o que está saudável. Tenha em mãos uma serra afiada e uma tesoura de poda, ou podão, e examine com atenção cada árvore e cada arbusto. O nosso objetivo é remover tudo aquilo que não sobreviverá ao inverno ou que possa representar um perigo. Mas o que, precisamente, procuramos? Em primeiro lugar, ramos secos e partidos. São inúteis e, sob o peso da neve, podem quebrar-se, danificando a casca saudável. Em segundo lugar, procure ramos com sinais evidentes de doenças, inchaços, manchas ou espessamentos. Estes são verdadeiros focos de infecção. Em terceiro lugar, ramos que crescem para dentro da copa, tornando-a demasiado densa e friccionando-se uns contra os outros. Estes conflitos levam a escoriações na casca, que, por sua vez, são portas abertas para qualquer tipo de praga ou doença. Corte esses ramos pelo colar, ou seja, na base, sem deixar tocos. Todas as grandes podas, com diâmetro superior a 2 centímetros, devem ser seladas com pasta cicatrizante ou tinta própria. Isso protegerá a ferida da umidade e de infecções. Esta limpeza de outono não só vai revigorar a árvore, mas também melhorar a sua iluminação e ventilação, tornando-se uma excelente prevenção de doenças na próxima estação. E aqui está outro ponto importante que muitos consideram puramente decorativo: a caiação dos troncos. Com certeza já viram essas árvores branquinhas e bem cuidadas ao longo das estradas ou em parques urbanos e pensaram que era apenas uma questão estética, para as deixar bonitas e organizadas. Mas, na verdade, a caiação tem duas funções protetoras cruciais, especialmente para as árvores jovens com casca mais sensível. A primeira e principal função é a proteção contra queimaduras solares e fissuras de geada. No final do inverno e início da primavera, quando a neve ainda cobre o chão, mas o sol já começa a aquecer intensamente, ocorre um fenômeno perigoso. Durante o dia, a casca escura da árvore aquece muito ao sol e à noite arrefece bruscamente. Estas variações repentinas de temperatura levam à formação de fissuras profundas na casca, as tais fissuras de geada. A cor branca, como sabemos da física, reflete excelentemente os raios solares. Um tronco caiado não sobreaquece e o risco de danos é minimizado. A segunda função é a proteção contra pragas. Na composição de uma boa caiação, frequentemente são incluídos fungicidas e inseticidas que eliminam larvas e esporos que hibernam nas fendas da casca. Portanto, a caiação não é uma simples maquilhagem para a árvore, mas sim o seu protetor solar e colete à prova de bala. Tudo num só produto. Não nos podemos esquecer do tapete verde que temos debaixo dos nossos pés. O gramado, tal como as outras plantas do jardim, também se prepara ativamente para o inverno e precisa da nossa ajuda. Muitos pensam que, no outono, o gramado pode ser simplesmente deixado em paz, mas não é bem assim. Um cuidado outonal adequado é a garantia de que, na primavera, verá um relvado verde esmeralda, em vez de manchas calvas e relva amarelada. Então, o que é preciso fazer? Em primeiro lugar, a última poda. Deve ser feita cerca de 2 a 3 semanas antes das geadas esperadas, para que a relva tenha tempo de crescer um pouco e fortalecer-se. É muito importante escolher a altura correta. Não apare demasiado curto. A altura ideal para a última poda é de cerca de 5 a 7 centímetros. Uma relva demasiado curta enfraquecerá e pode congelar, enquanto uma relva demasiado longa ficará achatada sob a neve e tornar-se-á um viveiro para doenças fúngicas, como o bolor da neve. E claro, após a poda, é preciso pentear cuidadosamente o gramado com um ancinho, removendo toda a relva cortada e o feltro velho. Isso melhorará o acesso de ar e luz às raízes, o que é crucial para uma hibernação saudável.
Depois que o gramado estiver bem cortado e limpo, é hora de realizar um procedimento muito útil, mas frequentemente negligenciado. Este processo chama-se aeração. Pode parecer complicado, mas na prática é bem simples. Você vai precisar de um forcado de jardim comum. Percorra todo o gramado, perfurando o solo a uma profundidade de aproximadamente 10 a 15 centímetros. Para que serve isso? Ao longo do verão, o solo sob o gramado fica muito compactado devido ao pisoteio, às chuvas e à irrigação. As raízes da grama ficam com dificuldade para respirar, e a água e os nutrientes têm dificuldade em penetrar profundamente. A aeração resolve exatamente este problema. As perfurações criam canais no solo, pelos quais o ar, a umidade e os fertilizantes de outono alcançam as raízes. É como uma respiração profunda para o seu gramado antes do longo inverno. Este procedimento melhora significativamente a drenagem, previne o acúmulo de água e a formação de crostas de gelo e, o mais importante, fortalece o sistema radicular. Na primavera, um gramado assim arejado acordará muito mais rápido, ficará mais denso e resistente a doenças. É uma ação simples que trará enormes benefícios ao seu gramado. Agora que a superfície está organizada, chegou a hora de cuidar do mais vital: a terra. O solo não é apenas terra, é um organismo vivo, e da sua saúde e fertilidade dependem 90% do seu sucesso futuro. E o outono é a melhor época para lançar as bases dessa fertilidade. Durante o verão, as plantas absorveram ativamente os nutrientes do solo, e no outono ele está esgotado. Nossa missão é restaurar a sua riqueza. Mas por que no outono? Primeiro, porque os canteiros já estão livres após a colheita. Em segundo lugar, os fertilizantes orgânicos aplicados agora terão tempo, durante o inverno, para se decompor lentamente e se transformar em formas facilmente acessíveis para as plantas. Na primavera, o solo estará solto, bem estruturado e rico em nutrientes. A escavação e a adubação da primavera, muitas vezes, não produzem o mesmo efeito, pois a matéria orgânica simplesmente não tem tempo de agir. Então, neste momento, não estamos apenas cavando, estamos preparando uma verdadeira cama nutritiva para as nossas futuras plantações. Esta é uma das tarefas de outono mais trabalhosas, mas também das mais gratificantes. Ela se pagará com juros, na forma de plantas saudáveis e uma colheita abundante. Então, vamos à prática. Começaremos pela escavação do solo. Nos canteiros desocupados, faça uma escavação profunda, utilizando a profundidade de uma pá. E aqui reside um pormenor importante para o outono. Não desfaça os torrões de terra, deixe-os como estão. Por quê? No inverno, o gelo vai penetrar nesses torrões e vai descompactá-los, deixando o solo solto e bem estruturado. Além disso, as larvas de pragas que estiverem na terra subirão à superfície e não sobreviverão às geadas. Em simultâneo com a escavação, vamos aplicar os adubos. O outono é a altura ideal para a matéria orgânica. Pode ser esterco bem curtido, composto ou humus. Espalhe-o uniformemente pela superfície do canteiro antes de cavar. Se não tiver matéria orgânica, utilize fertilizantes minerais. Mas é fundamental escolher complexos específicos para o outono. Estes contêm o mínimo de nitrogênio, que é desnecessário nesta estação, e o máximo de fósforo e potássio. Estes elementos são responsáveis por fortalecer o sistema radicular, aumentar a resistência ao frio e garantir a base para uma boa colheita futura. Ao aplicar os adubos agora, estará, no fundo, a alimentar a terra para que na primavera ela consiga nutrir as suas plantas de forma eficaz. Mas o outono não é só tempo de organizar e preparar tudo para o inverno. É também uma ótima altura para plantar. Sim, ouviu bem. Algumas plantas precisam ser semeadas ou plantadas justamente antes do inverno, e isso lhes confere uma enorme vantagem. É quase mágica. Você deposita um pequeno bulbo na terra fria e adormecida, e na primavera, mal a neve derrete, ele é o primeiro a despertar e a produzir colheitas
semanas antes do que se fosse plantado na primavera. Estamos a falar, claro, em primeiro lugar, do alho de inverno. Os dentes plantados no outono conseguem criar raízes antes das geadas. Durante o inverno, passam por uma estratificação natural pelo frio, o que os torna mais fortes e produtivos. Como resultado, obtém cabeças de alho grandes, saudáveis e muito mais cedo. O mesmo se aplica a algumas variedades de cebola semente. A plantação antes do inverno permite obter folhas verdes precoces e bulbos de cebola robustos. O segredo é escolher o momento certo para plantar. É preciso plantar antes do início das geadas fortes, para que os pequenos bulbos criem raízes, mas não germinem. É um verdadeiro investimento para a próxima estação, que faz agora mesmo. Mas e a beleza? Se você quer que seu jardim seja um dos primeiros na vizinhança a explodir em cores vibrantes na primavera, a hora de agir é agora. O outono é a época de ouro para plantar flores bulbosas. Tulipas, narcisos, açafrões, jacintos, muscaris, todos eles precisam de um período de resfriamento de inverno para formar os botões florais. Ao plantá-los agora, você, essencialmente, aciona um mecanismo natural. O bulbo se acomodará confortavelmente na terra, criará raízes e aguardará pacientemente seu momento. E na primavera, assim que o solo esquentar um pouco, ele brotará rapidamente e lhe presenteará com aquela tão esperada primeira floração. É um verdadeiro milagre que você cria com suas próprias mãos. Imagine, enquanto tudo ao redor ainda está cinzento e sem graça, no seu canteiro, as tulipas já queimam em chamas e os narcisos brilham como pequenos sóis. Vale a pena o esforço no outono por esse momento mágico. Escolha bulbos saudáveis e firmes, plante-os na profundidade correta, que geralmente é 3 vezes a altura do próprio bulbo, e o seu conto de primavera estará garantido. Este é o seu mais belo investimento para a próxima estação. Bem, já cuidamos das plantas e da terra, mas nosso jardim não é só natureza viva, é também um conjunto de itens úteis que nos auxiliaram durante todo o verão. E agora é hora de cuidar da parte técnica da nossa propriedade, do nosso equipamento de jardinagem. Se não fizermos isso, a primavera pode nos surpreender com problemas desagradáveis, como barris rachados e mangueiras estouradas. O maior inimigo de todos os recipientes no inverno é a água, ou, mais precisamente, o gelo. Lembrem-se do que aprenderam nas aulas de física. Ao congelar, a água se expande. E essa força de expansão é capaz de romper até mesmo plástico ou metal de alta resistência. Imaginem um barril de rega com um pouco de água no fundo. No inverno, essa água se transformará em gelo, que facilmente empurrará o fundo para fora ou rachará as paredes. O mesmo acontecerá com a mangueira, o regador ou o sistema de irrigação por gotejamento. Por isso, uma das regras mais importantes da preparação outonal é drenar a água de absolutamente todos os lugares. Essa ação simples, mas fundamental, irá salvá-los de gastos desnecessários e muitas vezes consideráveis na primavera. Vamos verificar todos os pontos onde a água pode ter ficado. Para começar, vamos falar do mais óbvio: barris, baldes, regadores e quaisquer outros recipientes para recolher água. Esvazie-os completamente e vire-os de cabeça para baixo para que não acumulem água ou resíduos. Se não for possível virá-los, simplesmente cubra-os com algo. A seguir, as mangueiras. Desconecte-as das torneiras, levante uma das extremidades e deixe toda a água escorrer. Em seguida, enrole a mangueira cuidadosamente em espiral e guarde-a num galpão ou garagem, num local onde não receba luz solar direta. Nunca deixe as mangueiras no chão. A água congelada nas curvas irá, com toda a certeza, provocar rachaduras. Dê uma atenção especial aos sistemas de rega automática. É preciso soprá-los com ar comprimido, usando um compressor, para expulsar toda a água dos tubos e aspersores. Se isso não for feito, o equipamento, que é caro, pode ser irremediavelmente danificado.
Não se esqueça também de drenar a água das bombas e dos filtros. Ao dedicar apenas meia hora a estes procedimentos agora, você economizará milhares de euros e muitas dores de cabeça na primavera. É claro que nossos leais companheiros, as ferramentas de jardinagem, também merecem um merecido descanso e os devidos cuidados. Pás, ancinhos, tesouras de poda, enxadas, trabalharam incansavelmente durante todo o verão, e deixá-las sujas e enferrujadas para o inverno é um verdadeiro crime contra a jardinagem. A manutenção correta não só prolongará a sua vida útil por muitos anos, como também tornará o trabalho da primavera muito mais agradável. O primeiro passo é a limpeza. Pegue uma escova de metal e limpe cuidadosamente as superfícies de trabalho, removendo toda a terra, argila e restos de plantas. Depois, lave as ferramentas com água e seque-as completamente com um pano. Não as deixe secar ao ar livre para evitar que enferrujem. O próximo passo é a afiação. Uma ferramenta afiada é metade do caminho para o sucesso. O outono é a época ideal para afiar com calma as lâminas das tesouras de poda, tesourões e pás. E, finalmente, a etapa final e mais importante, a lubrificação. Use qualquer lubrificante de máquina ou óleo específico para ferramentas e aplique uma fina camada em todas as partes metálicas. Isso criará uma película protetora que não dará chance alguma à ferrugem. Os cabos de madeira também podem ser tratados com óleo de linhaça para evitar que ressequem. Suas ferramentas agradecerão na primavera, quando estarão brilhando como novas. Por fim, o toque final no nosso extenso checklist, um ponto muitas vezes esquecido: os vasos, floreiras e outros recipientes de exterior. Durante o verão, alegraram-nos com vibrantes arranjos florais, mas agora encontram-se vazios e solitários. A tentação é grande de os deixar simplesmente como estão até a primavera. No entanto, isso pode ser um erro fatal para estes recipientes, especialmente se forem feitos de barro, cerâmica ou betão. O problema é sempre o mesmo: a água que congela. O substrato nos vasos, ao longo do outono, absorverá a umidade da chuva. Com a chegada das geadas, este substrato úmido transformar-se-á numa massa sólida de gelo. Ao expandir-se, exercerá uma enorme pressão sobre as paredes do recipiente por dentro. O resultado é previsível. Mesmo o vaso mais resistente pode rachar ou simplesmente partir-se em pedaços. Na primavera, em vez de um belo vaso, arrisca-se a encontrar uma pilha de cacos. Por isso, a regra é simples: todos os recipientes de exterior devem ser esvaziados para o inverno. Esvazie o substrato antigo. Este, aliás, pode ser espalhado nos canteiros ou adicionado à compostagem. Quanto aos vasos, limpe-os bem de qualquer resíduo de terra, lave-os e seque-os cuidadosamente. Em seguida, podem ser guardados num barracão, na cave ou em qualquer outro local seco. Desta forma, terá a garantia de que lhe servirão por muitas mais estações. E agora, com todos os 12 pontos cumpridos, pode parecer que a estação acabou, o trabalho está feito e que é hora de descansar até a primavera. Mas o ponto mais crucial, o 13º e invisível do nosso checklist, não é uma ação, é um insight. A percepção de que você acabou de fazer o investimento mais importante no seu futuro jardim. Você não estava apenas limpando detritos, estava eliminando futuras doenças. Não estava apenas cobrindo as roseiras, estava lhes prometendo uma floração exuberante na primavera. Não estava apenas revolvendo a terra, estava preparando um berço para as plantas que virão. Cada passo desta lista de outono não é o fim de uma estação antiga, mas o verdadeiro começo de uma nova. Uma reviravolta, não é? O trabalho mais essencial para a primavera é feito no outono. Todo esse trabalho de outono não é rotina. É um ato de carinho e previsão, um investimento do seu tempo e energia na beleza e abundância futuras. Você está, literalmente, programando seu jardim para o sucesso. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se o nosso checklist foi útil para você,
Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder novas dicas. E qual é, na sua opinião, o ritual de outono mais importante no jardim? Será que deixamos algo de fora? Compartilhe nos comentários, vamos conversar.